Paz seja com todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal Gospel Tech 316. Eu sou Alessandro Moraes e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro de Apocalipse, ok? Então nós estamos aí no capítulo, hoje nós vamos entrar no capítulo 9 do livro de Apocalipse. Estamos aí na aula número 34, ok? A aula passada nós vimos aí sobre as primeiras 4 trombetas, né, que foram tocadas, e hoje nós vamos dar continuidade estudando sobre a 5ª trombeta. Mas queridos, espero que vocês estejam todos bem. E assim, hoje eu estou gravando esse vídeo, segunda-feira, dia 21 de abril de 2025. Aqui no Brasil é um feriado, né, comemora-se aí a morte de Tiradentes, né, o feriado de Tiradentes. E ontem, domingo, dia 20 de abril, foi o dia que nós comemoramos a Páscoa, né. E a Páscoa significa a ressurreição de Cristo, a Páscoa significa a libertação das nossas vidas, a libertação do povo de Deus, da morte eterna, do pecado, ok? Então nós fazemos um paralelo com a Páscoa lá de Moisés, no Antigo Testamento, quando Deus, né, mandou o povo de Israel, ungir, né, passar nos umbrais das portas do sangue do Cordeiro, comer o Cordeiro, para que o anjo da morte não visitasse os primogênitos deles, né. E depois que houve a morte de todos os primogênitos do Egito, no dia seguinte, então, eles foram libertos. Depois das 10 pragas, o imperador, né, do Egito, liberou o povo de Israel. Depois de muito sofrimento, depois de muita destruição, o rei do Egito liberou o povo de Israel. E aí, o que acontece? Assim como o povo de Israel foi liberto do Egito, da escravidão do Egito, então Jesus, que foi o nosso cordeiro pascal, Jesus que foi o cordeiro que morreu por mim e por você, ele também nos libertou da morte eterna, a nossa alma da morte eterna. Ele pagou todos os preços dos nossos pecados, né. Então ontem, dia 20 de abril, domingo, nós comemoramos a Páscoa, ok? E hoje, dia 21, né, como eu falei, já tivemos aí a notícia do falecimento do Papa Francisco, né, e enfim, de acordo com vários estudos, de acordo com, inclusive, profecias de São Malaquias, que fala sobre todos os papados, né. O próximo papa que vai assumir no lugar do Papa Francisco, provavelmente, se as profecias estiverem ok, tá, será o último papa, né. Então nós estamos vendo aí, mundo afora, todas as coisas acontecendo para que a palavra de Deus está principalmente aqui no livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é a revelação das coisas que vão acontecer nos últimos dias, estão se cumprindo. Então, temos provavelmente aí agora o último Papa, nós estamos tendo praticamente o Oriente Médio em guerra, né, com Israel, estamos tendo conflito entre Moscou e Kiev, nós estamos tendo aí uma guerra comercial entre Estados Unidos e China. Estamos tendo aí o presidente Trump querendo que ajudando Israel para que ele possa conquistar ali aquela terra do templo, para reconstruir o terceiro templo. Enfim, queridos, está acontecendo uma série de fatos, e tudo nos leva a entender que realmente a palavra de Deus está se cumprindo. Então, se você está fazendo esse estudo do livro de Apocalipse, preste bastante atenção, tudo isso nós estamos estudando, porque, olha, se já não começou a acontecer, vai acontecer muito em breve, tudo que Deus deixou para nós. Então não sou eu, Alessandro, que estou falando o que vai acontecer. Não,
Foi Deus. Deus que deixou revelado para nós em sua palavra, no livro de Apocalipse, tudo o que vai acontecer. E é para nós temermos? É para nós termos medo do que vai acontecer? Não, não é. Porque o livro de Apocalipse, na verdade, ele nos dá essa revelação das coisas que irão acontecer, tanto com a igreja, como com aqueles que não são da igreja, os ímpios. Mas o livro do Apocalipse também, ele nos afirma que os escolhidos de Deus, que aqueles que são selados pelo Espírito Santo, aqueles que confiam em Deus, que entregaram sua vida a Cristo Jesus, que reconhecem o sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário, esses são separados, ok? Então, muitas coisas que vão atingir o mundo não atingirão aqueles que são filhos de Deus, filhos do Altíssimo, filhos do Pai. Mas isso quer dizer então que eu não vou morrer quando vierem as tribulações? Não, não é isso. Eu e você podemos morrer a qualquer momento. A diferença é, se nós morrermos, nós sabemos exatamente qual é o nosso destino, ok? Deus nos garante que a nossa alma vai ser ressurreta, assim como Jesus foi, e nós viveremos a vida eterna. Então, nós, seres humanos, queremos morrer? Lógico que não, né? Todo ser humano saudável, normal, não quer morrer. Nós temos esse sentimento de sobrevivencialismo, de a gente querer sobreviver a todo custo. Isso é normal em todos nós. Mas a diferença daquele que realmente é cristão, que crê em Cristo, que crê na palavra de Deus, é que nós já sabemos que se morrermos, o que vai acontecer conosco. Então nós estamos preparados. E o livro de Apocalipse que nós estamos estudando é um preparo a mais. É um preparo a mais para nós já termos conhecimento do que vai acontecer. E quando começarem a acontecer realmente todas essas coisas, muitas já começaram a acontecer, mas quando chegarem as piores coisas, nós já sabemos, já estamos preparados. Não vai nos pegar tão de surpresa, ok? Então, espero que você fique nesse estudo do livro Apocalipse até o final dele. Nós já estamos aí na aula número 34, né? Capítulo 9, aula 34. Então, se você não viu as aulas passadas, elas estão todas aí gravadas e disponíveis no meu canal Gospel Tech 316. É só você acessar lá a playlist do canal e ir lá em Estudo do Apocalipse. Vai estar todas as aulas lá, tá? E principalmente pode compartilhar, recomenda para outras pessoas, porque esse é um assunto muito atual que nós estamos vendo, ok? É um assunto muito atual, é um assunto que todo cristão deveria se interessar. Maravilha? Já falei por demais, hoje nossa aula também é um pouco maior, então vamos estar orando para podermos dar início, amém? A nossa aula de hoje. Querido Deus e amado Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Te agradecemos, Pai, pelo dia de ontem, te agradecemos pelo dia de hoje, te agradecemos pelas suas bênçãos, Senhor, que sempre recaem sobre nossas vidas. Obrigado por chegarmos até aqui com saúde, ó Deus. Obrigado, ó Pai, pela tua proteção. Obrigado pelo teu consolo, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem nos dado livramentos dia e noite, Pai. Muitos deles nós nem chegamos de ver, mas os teus anjos também eu creio que estão acampados ao nosso redor, Senhor, nos segurando pela mão e nos livrando de todo o mal, ó Deus. Pai, nos abençoa, Senhor, nessa aula de hoje. Esses minutos que iremos ficar diante da tua palavra. Que o Senhor possa, ó Espírito Santo, me dar sabedoria para poder explicar a tua palavra, Senhor. Que a tua palavra venha a ser alimento para o nosso espírito. E o Senhor nos fortaleça realmente o nosso espírito, ó Pai. Que tudo aquilo que é mentira, Senhor, que tudo aquilo que o inimigo tenta colocar, ó Pai, de engano em nossas mentes, possa cair por terra em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo. Pai, muito obrigado por tudo. Eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, nossa aula de hoje, a aula número 33, não, é 34. Eu já tinha mudado aqui. Só um minutinho. Já tinha mudado, não sei por que. Voltou. Lá.
Então aqui, agora sim. Aula número 34. O título é A Cavalaria do Inferno, né? Um nome forte, mas vamos ver por quê. O título da aula de hoje se chama Cavalaria do Inferno, né? Nós vamos estudar aí no capítulo 9 Apocalipse, dos versículos 1 até o versículo 13. Vamos pôr aqui na Bíblia, ok? Quero ler com vocês esses versículos rapidamente. São os versículos que a gente vai estudar hoje. Então diz assim a palavra do Senhor, a quinta trombeta. O quinto anjo tocou sua trombeta, e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Quando ela abriu o poço do abismo, subiu fumaça do poço, como fumaça de uma grande fornalha. Então o sol e o céu escureceram com a fumaça do poço. Da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o dos escorpiões da terra. E a eles foram dadas ordens para que não causassem dano à vegetação da terra, e nem à plantação ou à árvore alguma, mas somente aos que não tivessem o selo de Deus na testa. E foi-lhes permitido que os atormentassem durante 5 meses, sem os matar. A dor causada por eles era como a da picada de um escorpião. E naqueles dias os homens buscarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Os gafanhotos eram parecidos com cavalos aparelhados para a guerra. Tinham sobre a cabeça coroas douradas e o rosto deles era como o rosto humano. Tinham cabelos como os de mulher e dentes como os de leão. Tinham couraças como couraças de ferro, e o som de suas asas era como de muitas carruagens de cavalo correndo para o combate. Tinham caudas com ferrões semelhante à dos escorpiões. Na cauda estava seu poder para causar tormento aos homens durante 5 meses. E tinham um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O primeiro ai já passou, e depois disso, 2 ais ainda virão. Ok? Então vamos ver até aí, até o versículo 12. Então, vamos lá. As trombetas, elas são os juízos de Deus sobre os ímpios, em resposta às orações dos santos. Então nós vimos aí nas aulas passadas que os selos que nós já estudamos são aí praticamente a perseguição à igreja. E as trombetas são o quê? São os juízos de Deus sobre os ímpios, sobre aqueles que perseguem a igreja. Então, esses juízos são o quê? Resposta das orações da igreja, dos santos. Esses juízos não são finais, né? Então, as trombetas de Deus, nós estamos estudando, não são juízos finais, pois visam o quê? O arrependimento. Então, esses juízos vêm à terra e vêm ao homem para causar ao homem arrependimento, para que as escamas dos olhos espirituais dessas pessoas caiam e elas possam enxergar a verdade, e elas possam enxergar a luz que é Cristo. Então, na ira de Deus, mesmo na ira dele, ele vai ter misericórdia dessas pessoas. Bom, nós vimos aí que as 4 primeiras trombetas foram o quê? Juízos que atingiram a natureza. Então nós vimos aí que as trombetas, as 4 primeiras, atingiram quem? A terra, o mar, os rios e os astros. Mas agora, os terrores do tempo do fim, eles vão aumentando, né? Tanto em tensão como em intensidade. Agora, não são mais calamidades naturais, nem terrores deste mundo, mas são agora terrores diferentes. São agora terrores demoníacos. Então, os primeiros terrores que vieram sobre a natureza provavelmente eram terrores que a gente pode enxergar, né? Como meteoros caindo, meteoros atingindo a Terra, atingindo o mar, esse tipo de catástrofe que é visível aos nossos olhos. Mas a partir da quinta trombeta,
Agora a Bíblia fala de terrores demoníacos, ou seja, demônios que vêm do abismo, aonde eles estão aprisionados. São anjos caídos, ou seja, demônios que se rebelaram contra Deus, estão aprisionados, mas que agora vão ser libertos e que vai invadir a terra para o quê? Para atormentar ainda mais os homens, a humanidade. Então, as últimas 3 trombetas que nós vamos ver agora, que é a quinta, a sexta e a sétima trombeta, elas trazem juízos mais severos, e esses juízos atingem quem? Os homens ímpios diretamente. Os ímpios são aqueles que não creem em Deus. Então são ais, né, que lhes sobrevirão. Essas 3 últimas trombetas também são chamadas de ais. Então essa quinta trombeta fala de um tormento imposto aos homens que não têm o selo de Deus. Okay? Então a palavra de Deus que nós lemos ali deixa bem claro que esses demônios vão ter poder para agir sobre os homens, atormentar os homens, porém, fala o quê? Os homens que não têm o selo de Deus. Os homens que têm selo de Deus, os homens que têm o Espírito Santo, os homens que são escolhidos, os homens que já entregaram sua vida para Cristo, esses aí, os demônios não têm autorização para tocar neles. Então vai ter o quê? Uma inquietação no mundo. E já há essa inquietação, né? Então as pessoas hoje em dia já não têm muita paz mais. Então elas buscam refúgio na religião, no dinheiro, na bebida, no sexo, nas drogas, na fama, mas o vazio que existe dentro dessas pessoas cada vez aumenta mais e mais, né? Eu sempre falo que o vazio que há dentro de nós só pode ser preenchido pelo Espírito Santo de Deus. Qualquer outra coisa que a gente tente buscar para preencher esse vazio não vai dar certo. Então, a degradação dos valores morais que nós estamos vivendo nos nossos dias cada vez aumenta mais, né? As famílias estão se desintegrando, a imoralidade cada vez aumenta mais, a violência aumenta, os conflitos, né, estão aumentando, ou seja, estamos vivendo dias difíceis. 2 Timóteo 3:1 diz o seguinte: sabe, porém, que nos últimos dias haverá tempos difíceis. George Led fala da quinta trombeta dessa forma: a quinta praga são gafanhotos diabólicos que atacam o corpo das pessoas, mas não as matam. O pano de fundo para isto está lá em Joel, no livro de Joel, Antigo Testamento, capítulo 2, dos versículos 4 ao 10, onde uma praga de gafanhotos precederá o dia do Senhor. Em Joel, os gafanhotos se pareciam com cavalos, fazendo um estrondo como carros, avançando como um exército poderoso, escurecendo até o céu. Então a diferença é o quê? Joel, lá no livro, o profeta Joel, vê gafanhotos. Agora, aqui no Apocalipse, esses gafanhotos simbolizam o quê? Hostes demoníacas, tá? Então, para o mundo, né, que nós vivemos hoje, e praticamente muitas pessoas rejeitam a Deus, a resposta, o salário para isso, a maldição, é receber o que eles desejam, os próprios demônios. Então, se as pessoas não aceitam a Deus, não creem em Deus, não respeitam a Deus, então eles querem o quê? Os próprios demônios. Então, um mundo sem Deus somente pode existir como um mundo em que penetra o satânico, onde Satanás reina. Então, Deus dá aos homens o que eles querem, e nisso está a sua maior ruína. Romanos, capítulo 1, fala justamente sobre isso. E Deus deixa os homens se perverterem. Deus dá aquilo que os homens buscam, que eles querem, né? E Deus usa a obra do diabo como um castigo e uma ademoestação aos maus. Martin Lloyd Jones diz que há certos períodos da história em que parece que o inferno ele é liberado. A restrição de Deus parece que é retirada do inferno e o diabo e suas forças eles conseguem agir, parece que livremente, entre os homens e as mulheres do mundo, né? Período de devassidão moral total. Então, queridos, essa é a introdução, né, da nossa lição de hoje sobre as trombetas. A quinta trombeta, para falar a verdade. E aí, nós já vamos ver quem é
né? Esse rei da cavalaria do inferno. Vamos ver aqui de novo o versículo 1 e o versículo 11, tá? Que diz assim: o quinto anjo tocou sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Tinham um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Ou seja, esse mesmo rei, esse mesmo anjo, ele tem o nome em hebraico de Abaddon e na língua grega de Apolion. Então, quem é esse comandante dessa cavalaria que vem do inferno? Bom, em primeiro lugar, pelo versículo 1, nós sabemos que ele é o quê? É uma estrela caída do céu. Então, os anjos são descritos na Bíblia como estrelas. Se a gente conferir lá em Jó 38:7. Lúcifer, que era um anjo de luz, ele rebelou-se contra Deus e foi lançado para fora do céu. Isaías 14:12 diz assim: como caísse do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitas as nações. Então Lúcifer se rebelou contra Deus, quis tomar a posição de Deus, e ele foi caído do céu na terra, e agora ele é Satanás. Então Jesus diz o seguinte em Lucas 10: eu via Satanás como um raio que caía do céu. Então essa estrela que João viu caída, né, foi a estrela caída foi o quê? Foi Satanás. Então João não viu uma estrela caindo. O versículo não diz que a estrela estava caindo. Ele fala que viu a estrela caída. Então ela já estava caída. A queda de Satanás, ela é um fato passado. Ele é um ser caído, decadente, derrotado. Satanás, havendo se rebelado contra Deus, perdeu sua santidade, sua posição no céu e o seu esplendor. Essa estrela, ela é um ser inteligente, pois certos trabalhos lhe são distintamente atribuídos. Então, a gente vê no versículo que o quê? Uma chave lhe é dada. Então, ele a toma e a usa para abrir uma porta, permitindo que saiam da sua prisão os ocupantes do abismo. Então, ela é uma estrela caída, mas ela é um ser inteligente. Por quê? Porque ela vai pegar uma chave que é dado para ela, e essa estrela caída vai abrir uma porta da prisão, que é a prisão do abismo, ok? Então, em primeiro lugar, ela é uma estrela caída, e já caiu, e é inteligente. Okay? Segundo lugar, ele tem um caráter pervertido, e ele é o quê? Destruidor. Então, no Antigo Testamento, Abaddon já era personificado como príncipe da perdição. Os demônios que saem do poço do abismo, eles são liderados por esse ser maligno. Ele é assassino, ele é ladrão e ele é mentiroso. Ele veio para roubar, ele veio para matar e veio para destruir, ok? Então, há um espírito gerador de crise em vários lugares, na política, na economia e nas instituições. Há um espírito gerador de conflitos dentro dos próprios homens, entre os homens e as nações. Ele é o Deus desse século, o príncipe da potestade do ar. O diabo é esse espírito terrível que atua nos filhos da desobediência, ou seja, aqueles que não creem em Deus e não seguem a palavra do Senhor. Arthur Bloomfield diz que Cristo é chamado de Jesus, por ser ele o quem? O Salvador. Cristo é o Salvador, Jesus. E esse rei que nós estamos vendo, ele é chamado de Abaddon no hebraico e de Apolion no grego, por ser o contrário do Salvador. Ele é o que? Um destruidor, ok? É aquele que veio para matar, roubar e destruir. Bom, terceiro lugar, ele tem sua autoridade limitada. Então o diabo, ele é um ser poderoso, mas Deus que é o Todo-Poderoso. O diabo não tem autoridade de agir a não ser que Deus o permita. Então Apocalipse 9, versículos 4 e 5 diz assim:
a eles foram dadas ordens para que não causassem dano à vegetação da terra e nem à plantação ou árvore alguma, mas somente aos que não tivessem o selo de Deus na testa. E foi-lhes permitido que os atormentassem durante 5 meses, sem os matar. A dor causada por eles era como a da picada de um escorpião. Então nós podemos ver aqui o quê? Que essa autoridade do diabo, ela é limitada em 3 aspectos. Qual que é o primeiro aspecto? Ele precisa primeiro receber a autoridade, o comando, para poder abrir o poço do abismo. Então o diabo, ele não tem a chave do poço. Alguém dá essa chave para ele. Quem é essa pessoa? Algum anjo do Senhor. É Jesus quem tem as chaves da morte e as chaves do inferno. Então o diabo solta um bando de demônios que estavam presos. Mas por quê? Porque Jesus deu a chave na mão dele e deu a ordem para ele. Então foi Deus que deu a ordem. Deus que autorizou ele a soltar os demônios. E existem 2 tipos de demônios. Aqueles que estão presos, aguardando julgamento em algemas eternas, e aqueles que estão em atividade. Parte daqueles que estavam presos vão ser liberados bem aqui, nesse momento, quando Satanás vai abrir essas portas da prisão do abismo. 2 Pedro 2,4 diz assim: pois Deus não poupou anjos quando pecaram, mas lançou-os no Tártaro e os entregou ao abismo de trevas, reservando-os para o juízo. Então, nos abismos do inferno existem anjos guardados para o juízo. E agora Satanás recebe permissão para que esses demônios saiam e perturbem os homens. Tá? Então, primeira característica aí de Satanás quanto à autoridade é que ele tem que receber, tá? Receber de alguém. Segundo, a sua autoridade também ela é limitada no que se diz, no que se referencia à ação, do que ele pode fazer. Então, na palavra diz que os gafanhotos são insetos que destroem a vegetação, sabemos disso. Mas esses gafanhotos aqui, que são referenciados aqui, são seres malignos. Por quê? Porque eles não podem causar dano à erva da terra. Eles não podem matar os homens, mas apenas atormentá-los. E eles não podem atormentar quem? Os homens selados por Deus. Então você vê que agora Satanás tem uma autoridade que foi dada a ele, só que essa autoridade ela é limitada, né? E terceiro, sua autoridade é limitada quanto ao tempo. 5 meses não devem ser entendidos aqui como um tempo literal, ou seja, aproximadamente 150 dias. 5 meses aqui é a duração da vida do gafanhoto normal, desde a larva até a sua plenitude de ação. Então, ele não tem poder para agir todo o tempo. Ele está limitado em sua ação, em seu tempo. Ok? Então, nós vimos aqui Satanás. Ele é a quem? Ele é o rei dessa cavalaria do inferno. É ele que é o comandante desses demônios que vão surgir do abismo para atormentar os homens que não têm o selo de Deus. Mesmo assim, nós vemos que Satanás, que é esse comandante dos demônios, ele tem que receber autoridade, e essa autoridade ela é limitada e também tem um tempo, tá? Então não é do jeito que Satanás quer, mas é do jeito que Deus permite. Bom, então esse aí que nós vimos é quem? Ele é o chefe da cavalaria do inferno, é Satanás, tá? E agora nós vamos ver aqui as características dos gafanhotos que saem do abismo, ou seja, as características desses demônios que vão atormentar os homens. Então, Apocalipse 9, dos versículos 7 até o 11, diz assim: os gafanhotos eram parecidos com cavalos aparelhados para a guerra. Tinham sobre a cabeça coroas douradas e o rosto deles era como de rosto humano. Tinham cabelos como os de mulher e dentes como os de leão. Tinham couraças como couraças de ferro
e o som das suas asas era como de muitas carruagens de cavalos correndo para o combate. Tinham caudas com ferrões, semelhantes às dos escorpiões. Na cauda estava seu poder para causar tormento aos homens durante 5 meses. Tinha um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Então, do abismo sobem o quê? Gafanhotos, e eles são como cavalos preparados para a peleja, para a guerra. E eles também ferroam como escorpiões. Em todo o Antigo Testamento, o gafanhoto é símbolo de destruição. Eles são originários do deserto e eles invadem áreas cultivadas, né, com plantações, em busca de comida. Podem viajar em colunas de mais de 100 metros de altura, 100 metros de altura, e 6 quilômetros de comprimento. Imagina essas nuvens de gafanhoto, deixando a terra nua de toda a vegetação. Ou seja, por onde essa nuvem de gafanhotos passa, destrói tudo, come tudo. Os gafanhotos são insetos insaciáveis. Eles comem e defecam ao mesmo tempo. Eles não param de comer. Quando passa por uma região, devastam tudo. Em 1866, uma praga de gafanhotos invadiu a Argélia. E tão grande foi essa devastação que 200.000 pessoas morreram de fome nas semanas seguintes por falta de alimento. Fritz Heinecker, citando o historiador Plínio, diz que esta praga dos gafanhotos é interpretada como um sinal da ira dos deuses, pois eles têm um tamanho incomum e também voam com barulho de asas que faz com que sejam confundidos com pássaros e escurecem o sol, lançando as nações na ansiedade, com medo de que destruam todas as suas terras. Então, esses gafanhotos que João descreve aqui em Apocalipse, porém, não são insetos, mas são demônios. O cavalo, o homem, o leão e o escorpião estão reunidos neles, características desse gafanhoto. Então, em certos períodos da história, parece que todo o inferno é liberado para agir na terra sem restrição divina. Então, Deus o permitiu, Deus os entregou. Assim, o terrível problema moral que assola o nosso século é o castigo divino aos homens que o desprezam, prezam a Deus e zombam da palavra de Deus, zombam da Bíblia. Então, Deus retirou agora as suas restrições. E esse é o toque da quinta trombeta. Ok? Então, quando essa quinta trombeta que nós estamos estudando tocar, essa nuvem de demônios, né, essa miríade de demônios vai atormentar os homens. Os homens vão querer morrer e não vão poder morrer. Você vê que a esses demônios é dada a ordem para atormentar os homens que não têm o selo de Deus, ou seja, os ímpios, mas mesmo assim não é para matá-los. Então, como são esses gafanhotos? Quais são as suas características? Bom, em primeiro lugar, são espíritos de obscuridade. William Barclay diz que quando os gafanhotos aparecem voando em bando, em nuvem, podem chegar a escurecer a luz do sol. E eles cobrem a terra com uma nuvem de trevas. Né? 7 características nós vamos ver. A primeira é essa. O diabo é das trevas e ele não suporta a luz. Seus agentes também atuam onde há fumaça, onde a luz é toldada, onde o sol da verdade não brilha, onde reina a confusão, onde prevalecem as trevas, aí os demônios oprimem. E esses agentes do inferno criam um nevoeiro na mente das pessoas com falsas filosofias e com falsas religiões. O diabo cega o entendimento dos incrédulos. O grande projeto desses demônios é manter a humanidade num berço de cegueira, numa vida de obscurantismo espiritual e depois, é lógico, levá-los para o inferno. Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Ok? Então, primeira característica aí desses demônios, o quê? São espíritos de obscuridade, agem onde há confusão, onde não há luz. Segundo lugar, segunda característica, são espíritos de destruição. Então é difícil imaginar uma praga mais devastadora do que um bando de gafanhotos.
E esses demônios que saem do abismo têm uma ânsia destruidora. Eles são capitaneados, né? O capitão deles, o comandante deles é quem? Satanás, também conhecido como Abaddon ou Apolion. Então eles são implacáveis, são impiedosos, destruidores. Os gafanhotos não têm rei, agem em bando. Provérbios 30, 27 diz assim: os gafanhotos não têm rei, contudo, marcham todos em bando. Tem união entre eles. Então, esses espíritos malignos, porém, agem sob o comando de Satanás. Apesar dos gafanhotos não terem rei, esses espíritos malignos, eles agem debaixo do comando de Satanás e se infiltram nos lares, nas casas onde não tem oração, nas casas onde Deus não é adorado, aonde as pessoas não creem em Jesus Cristo, ok? Eles se infiltram nas casas, nas escolas, nas instituições, na televisão, no cinema, no teatro, na imprensa, nas ruas, na vida dos homens, né? E como uma cavalaria de guerra em disparada, provocam grande tormento. Esses espíritos malignos têm atormentado vidas, arruinado lares, jogado jovens na vala repugnante das drogas, empurrado outros para a prática da imoralidade, semeado a ganância criminosa no coração dos homens depravados. Eles destroem a paz. Essa cavalaria do inferno, em sua cavalgada, pisoteia crianças, jovens, famílias, trazendo o quê? Grande sofrimento por onde passam. Então, hoje no mundo nós já temos, espíritos demoníacos que trazem toda essa destruição às famílias. Porém, quando chega nessa época da quinta trombeta, da liberação realmente desses demônios do abismo, tudo isso vai se intensificar, ok? Bom, terceira característica. São espíritos que têm poder e domínio. Então, esses demônios atuam nos filhos da desobediência. Então, eles mantêm no cativeiro seus escravos. Os ímpios estão debaixo do domínio de Satanás. Estão no reino das trevas. O diabo é o Deus desse século. Ele é o príncipe da potestade do ar. E o espírito que atua nos filhos da desobediência. Então, queridos, não tem... ou você está do lado de Deus, do lado do exército de Deus, do lado do reino de Deus, ou você está do lado do reino das trevas, do lado de Satanás. Não tem uma terceira escolha. Ou você está do lado de Deus ou do lado de Satanás, ok? Então, há pessoas que vivem debaixo de um reinado de medo e terror. Há pessoas que são verdadeiros capachos de Satanás, indo a cemitérios para fazer despacho, a encruzilhada e assim por diante. Outros são ameaçados de morte ao tentarem sair dos seus tentáculos, né? Quando as pessoas enxergam que elas estão errando e falam, não, eu quero largar isso, quero sair disso. Elas são pressionadas. Então, esses espíritos, o que eles fazem? Eles controlam a vida daquelas pessoas que vivem na prática da mentira, né? Pois o diabo que é o pai da mentira. Então, esses espíritos controlam aqueles que vivem com o coração cheio de mágoa e ressentimento. Eles cegam o entendimento dos incrédulos, mantendo as pessoas presas, né? No cativeiro da incredulidade. Então, esses demônios, eles têm o quê? Também têm poder e domínio sobre essas pessoas. Quarto lugar, são espíritos que têm inteligência. Então, esses espíritos malignos podem discernir os que têm o selo de Deus daqueles que não têm. No reino espiritual, anjos e demônios sabem quem é você, quem sou eu. Encantamento não vale contra a tenda do povo de Deus. O diabo não toca. O diabo e seus demônios não podem atingir você e eu, a não ser que Deus permita, ok? Porque nós temos o selo de Deus. Então, esses espíritos possuem uma inteligência sobrenatural. Eles são peritos estrategistas. Então, nós precisamos ficar atentos contra as ciladas do diabo contra nossas vidas. Eles são detetives invisíveis. Eles armam ciladas, criam sutilezas, inventam filosofias e religiões para torcer a verdade, para que a gente possa sair do caminho da verdade, que a gente possa deixar o caminho da verdade.
Então esses gafanhotos invadem a imprensa, invadem as universidades, a televisão e até muitos púlpitos dentro das próprias igrejas. Por isso que nós temos que conhecer a palavra de Deus, ok? Para não nos deixar sermos enganados por nenhum desses instrumentos de Satanás. Quinto lugar, são espíritos de sensualidade, né? Devemos fugir daquela ideia medieval, antiga, né, que pinta o diabo como um ser horrendo, aquele cara vermelho, de barbicha, chifrudo, rabudo, né? Então, o diabo, ele se dissimula. Ele aparece até como um anjo de luz. Ele usa uma máscara atraente, ok? Então, o culto mais popular lá da Ásia era o do Dionísio, voltado à sensualidade. Adolf Pohl diz que nesse culto a Dionísio, os adeptos que iam lá, eles se extasiavam loucamente, meneando o cabelo volumoso em danças obscenas. Esses espíritos aí despejam no mundo uma torrente de sensualidade. Então, não obstante a impureza proceder do nosso coração pecaminoso, certo? Porque nosso coração, nossa carne é pecaminosa e temos pensamentos impuros, esses espíritos malignos promovem ainda toda sorte de sensualidade, ok? A orgia, a pornografia, o homossexualismo e toda sorte de depravação moral estão enchendo a nossa cultura como se fosse uma fumaceira que sobe do abismo, né? Então, o sexo antes do casamento, o sexo no namoro, a infidelidade conjugal, né? Você trocar, você trair sua esposa, as aberrações sexuais estão se tornando coisas o quê? Normais para a sociedade decadente a qual estamos vivendo. Então, uma das características desses demônios é trazer essa sensualidade para enganar os homens. Então, até a pornografia, ela aumentou, industrializou-se poderosamente, por quê? Por causa da indiferença de uns e por causa da conivência de outros, né? Então, para uns não faz diferença, e há pornografia ou não, e para outros há conveniência porque ganham dinheiro. Bom, sexto lugar, são espíritos de violência. Dentes de leão falam de poder de aniquilamento. Dentes como de leão retratam o poder destrutivo e devastador desses demônios. Eles não brincam, não descansam, não tiram férias. Eles são atormentadores. Agem com grande violência. Eles estão por trás de facínoras, como por exemplo Hitler. Estão por trás de gangues de narcotráfico. Estão por trás do execrado e nefasto crime organizado. Essa cavalaria do inferno, esses demônios, por onde passa, eles deixam um rastro triste de violência e de destruição. E sétimo e último lugar, são espíritos inatingíveis, né? Então esses espíritos são seres o quê? Invisíveis. O próprio nome já fala. Espíritos, demônios, eles não são visíveis aos nossos olhos, são invisíveis, inatingíveis que não podem ser o quê? Atacados por armas convencionais, né? Armas convencionais não atacam esses espíritos malignos. Eles não podem ser detidos em prisões humanas. Eles não podem ser destruídos por bombas. Precisamos enfrentar essas hordas com armas espirituais, né? Com fé, com oração, com a palavra de Deus. Aquilo que está lá em Efésios, capítulo 6, né? A armadura do cristão. Então, não podemos enfrentar esses gafanhotos na força da carne, na força do muque. Não podemos entrar nesse campo sem o revestimento do poder de Deus, ok? Toda vez que nós formos combater o inimigo, nosso inimigo espiritual, que é Satanás e seus demônios, nós temos que nos revestir do poder de Deus. Esses gafanhotos têm couraça de ferro. São como os esquemas de corrupção do crime organizado, que se instalam nas instituições e que resistem à ação repressiva da lei. Ou seja, depois que esse crime organizado se instala
em algum lugar, em algum departamento, nem a lei consegue tirar eles de lá, de tanto que eles resistem. Então, esses demônios são assim também. Nós temos que ir contra eles revestidos do poder de Deus. E aí, pessoal? Então, essa foi a nossa aula aqui, de número 34, onde nós estudamos sobre a quinta trombeta, né? Eu sei que muitas vezes, para muitas pessoas, parece um tema pesado, né? Quando a gente começa a falar sobre demônios, sobre espíritos malignos, sobre Satanás, sobre o diabo, e o que, que eles vão fazer, o que, que eles vão atormentar. Mas, queridos, é a palavra de Deus. Não é eu, Alessandro Moraes, que estou inventando isso para você. Eu só estou te explicando o que está na palavra de Deus. E cabe a nós, sim, reconhecermos, estudarmos e ficarmos cientes de todas essas coisas. Porque no nosso dia a dia, a gente pode encontrar pessoas próximas de nós que precisam de uma oração, que precisam de um revestimento de Deus, que precisam conhecer a Deus, que precisam, apesar de toda opressão demoníaca, abandonar o reino das trevas e vir para o reino da luz, o reino de Cristo. Amém? Então é isso aí, queridos. Obrigado se você ficou comigo até aqui essa aula, tá? Vamos orar para finalizar ela. Querido Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo, por esses minutos preciosos na Tua presença. Obrigado pela Tua palavra que nos ensina, que nos instrui, que nos educa, Pai, que nos repreende, Senhor. Enfim, Pai, que a cada dia nós possamos realmente buscar a Ti como sendo nosso Senhor e Salvador, nosso único Senhor e Salvador nas nossas vidas. Aquele que deu seu único filho para morrer na cruz, para pagar o preço altíssimo dos nossos pecados, dos nossos erros, para que tivéssemos hoje a salvação eterna em Cristo Jesus. Obrigado a Deus, porque nós sabemos que tu estás conosco. E todos aqueles que o Senhor escolheu, todos aqueles que são selados por ti, não sofrerão esse tormento, ó Pai, desses demônios, quando eles forem liberados do abismo, ó Deus. Pai, continua nos protegendo, nos guardando, nos abençoando, nos livrando de todo mal, Senhor, a cada dia das nossas vidas. É o que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Um grande beijo no seu coração e até a semana que vem, se assim o Senhor nos permitir.